secretário. Então, secretário de administração, secretário da Secontru, os adjuntos, né, tanto da Secontru quanto da administração, tocamos nos pautos, né, nas pautas, sendo bem objetivo, pessoal. Diante do que nós tínhamos conversado anteriormente com a administração, hoje foi conversado com o secretariado. E aí explicamos a situação, né? Então, ele manteve a questão seguinte, ó, mandar um modificativo para a Câmara, porque se encontra lá ainda. Se pedir para tirar de lá, para trazer para cá, o prazo que já correu lá, daí vira bagunça aquilo. Então, conversando com o jurídico, ele vai falar, vai mandar para lá um modificativo. Nesse modificativo, o que que é? É pegar os 70%, incorporar no salário base, para não perder, porque a ideia, a princípio, era perder tudo, né? Não, tira dos 170, incorpora no base. Os 30%, nós reclamamos que foi feito por parte da comissão, todo um levantamento, todo um estudo, e foram apresentados 5 propostas para a administração, na questão dos 30%, como resgatar ele. E, de uma forma irresponsável, a administração não deu esse retorno dessas propostas, mas aí batemos de novo, né? Ó, um exemplo de uma das que estava lá, das solicitações, é o próprio Rogério Lins. Ele criou um PL, e nesse PL lá era o PL da periculosidade, de 30%. Então, com base nisso, ele anotou, aí o próprio secretário ligou para o BAP, ó, tem isso, vê para mim, não chegar. Então, qual é a ideia deles? Eles vão estar conversando, porque há necessidade de correr por causa do prazo, que corre risco de ficar até sem os 70%, então eles vão agilizar para ver se recebe o retorno da Procuradoria. O seguinte, ó, dessas propostas, principalmente disso daqui, é uma lei, pode ser usada lá? Pode. Então encaminhar para a Câmara também, ou seja, 30% de adicional de periculosidade à vigilância. Então aqueles 70%, aqueles 100% volta de que forma? 70% incorporado no salário e 30% através desse adicional de periculosidade que ele vai mandar para lá. Só que isso daí carece de um retorno da Procuradoria, porque antes foi conversa isso e aquilo, agora ele está mandando a lei, ó, mas tem essa lei, o Rogério criou. E aí eles apresentaram também que lá fala o seguinte, né, que esse adicional de periculosidade cabe ao... Não, que está no artigo lá, que é quem exerce segurança patrimonial, que exerce segurança patrimonial. Então, ou seja, é o serviço dos senhores. Então, a lei pode ser usada para os senhores. Então, vai cobrar da Procuradoria, né? Por que não está se aplicando? Por que não se coloca? Se ela falar, já que tem a lei, eles estão perdendo e quer colocar, embutir e mandar para lá, ok? E aí teve os outros pontos que eles queriam encaminhar também, e que nós, num primeiro momento, nós questionamos o seguinte, né? Para que não fizesse isso, porque além dessas propostas aí, eles estavam mexendo em outros pontos da carreira que foi encaminhado para a prefeitura, para a Câmara, e nós falamos o seguinte, não tem nada a ver com isso, cara. O problema aí é o risco de vida. Por que está mexendo nesses outros pontos da carreira? Então a ideia era tirar de fora, mas houve uma conversa lá, o seguinte, ó, do jeito que está ali, mantém com a ideia do seguinte, de criar uma comissão paritária, e aí a própria vigilância discutir, apresentar para modificar o plano de carreira, que eles mesmos querem alterar o plano de carreira. Mas falou o seguinte, vai ter que ter uma discussão, toda uma discussão com eles, aí eles vão apresentar o que eles querem e a vigilância o que quer. Aí vai ter que ter discussão, ó, a gente cede um pouquinho aqui, vocês cedem um pouquinho ali, papá, e tem que ver o seguinte, é uma carreira. Eles estão cientes disso, né? Então não é só esses pontos que eles estão mandando para lá, a questão do risco de vida e essas outras questões, ou seja, de punição de acho que 24 meses, uns outros pontos que tem lá, né? Não é isso, tem que rever a carreira num todo, e eles estão dispostos a isso. Então na conversa ali, o que é prioritário aos senhores, cara? E aí desde o começo a comissão conversou com a administração e deixou bem clara. O que é fundamental? A questão do risco de vida, resolver esse problema que foi criado. E, de novo, né, eu digo, não foi criado pela administração,
Notificaram o Ministério Público e o Ministério Público falou o seguinte: isso daí é ilegal por causa da função, isso, aquilo, rapá, e determinação judicial não se discute, se cumpre. Então o prefeito, ele até que se sensibilizou na conversa que tive com ele, não, tá mandando tirar tudo, que é ilegal. Não, eu entendo o problema de vocês, não vou tirar, eu vou incorporar ali os 70%, não perdeu 30%, a gente vai ter que buscar meios e forma para resolver. E é o que está sendo feito. Então nós falamos lá dentro, né? Já passou um bom tempo aí, que se vocês tivessem conduzido de uma forma mais coerente, poderia ter sido resolvido. Não resolveu. Criaram essa situação. Então vira aqui, vamos resolver? Vamos resolver. Então mandou lá para o DP, questionando, tem essa lei, tem isso, aquilo, vai mandar para a Procuradoria, isso, aquilo, pode, manda para a Câmara. 30% a partir de agora, o Vigia recebe aí 30% de adicional de periculosidade. 70 com 30, 100, resgatado. 100%. Aí, posteriormente, o pessoal vai pressionar. Não é só isso, a gente tem que colocar a carreira em ordem, temos que colocar a questão do uniforme também, a questão do uniforme, tem que padronizar, tem que colocar a ordem na casa, tá uma bagunça. Falamos também da questão do secretário da Secontru, que deixe muito a desejar, que tem esses problemas, poderia ser resolvido, não foi, mas estamos tratando agora. Falamos também da questão da base, a base está largada, um monte de coisa que os senhores têm que ser atendidos, alguém tem que dar uma atenção, alguém tem que comprar a briga dos senhores, está acontecendo isso, pode deixar que eu vou lá resolver e vou trazer a devolutiva. Não está nem ali, não está nem aí para os senhores, só está ali querendo o benefício próprio, ganhar o dele, que se dane vocês. E ainda se não prejudicar, se não é assim, além de não ver o lado dos senhores, ainda fica procurando meios de forma de prejudicar os senhores. Negativo, isso aí está errado. Então pedimos, tome providência. Por quê? Porque amanhã ou depois, por causa dele, de um irresponsável que está lá, que não tem competência para exercer o que está exercendo, amanhã ou depois vai estourar o negócio e vai ter que arcar. Então o pessoal está atento também à questão lá da base, que ela realmente está largada, isso e aquilo, e que vai ter que conversar com o pessoal lá e vai ter que arrumar. Vai ter que colocar a casa em ordem. Então, o que é bom para os senhores é isso, né? Deu o resultado foi positivo, o prefeito cobrou essa reunião e quando estávamos saindo, o pessoal olhou numa listagem lá, o encaminhamento da pauta do prefeito, amanhã está marcada uma reunião com o prefeito. O prefeito quer receber os secretários, quer receber a comissão e o sindicato. Opa, criaram um problema aí. Vocês estão resolvendo? Vão resolver? Eu acredito que a linha dele é essa. Criaram? Estão resolvendo? Beleza? Porque desde o início foi o que ele falou. Tem um problema? Vai lá e resolva. Tanto é que na mesa eu disse isso. Nós fomos incompetentes. Tanto sindicato, comissão e administração. Porque o prefeito falou, vai lá e resolva. Nós não resolvemos o problema até agora aí. Então, é mostrar para o prefeito amanhã. E aí? Prefeito, parece que agora vai resolver. Parece que... Então, nós, enquanto categoria, enquanto entidade sindical, nós mandamos o recado para a gente e parece que ouviram e parece que estão atendendo. Mas, de novo, a gente tem que ficar atento, né, pessoal? Tem que ficar atento. Saiu, tá querendo sair dos trilhos? Mobiliza o pessoal de novo e faz o que tem que fazer. Beleza? Diante do que foi dito, os senhores têm alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento? Alguém? Deu para entender? O Cabral falou de 15% que é de perda, não sei. Não, então, o que ele fala de 15%, o que é? Quando ele pega na faixa salarial de cada um e joga lá, dá diferenças, porque tem uns que tem tantas letras, tantos quinquênios, outros tem menos, isso e aquilo. Então, quem tem menos ainda, ou seja, em cada nível que você vai pegando das pessoas, devido à letra, quinquênio, sexta parte e tudo mais, esse tem uma perda maior. O outro que não recebe tantas coisas assim, a perda é menor. Mas não é. Mas, no geral, cara, o que a gente vê é os 30%. É os 30%. E o que vai ter que ser resgatado é esses 30%. Quando ele voltar lá, 30%. Quem ganha mais? Vai ganhar mais. Quem ganha menos? Vai ganhar menos. Por quê? É 30% do que ele já ganhava. Então isso aí é o que está na lei, né? Ok? Mas diante do que foi dito, alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão, alguma proposta? Esse 70%, ele vai estar fora daquele plano da RDI e tudo mais, né? Sim, sim. Vai estar fora. Não vai estar naquele pacote. Não. A única coisa que ele mandou para a Câmara, e aí ele vai ter que fazer modificação, é nisso. Ó, o que foi lá,
alguns pontos ali vai ter que ser tirado isso, aquilo, mas não entra nada. Tanto é que essa questão de fardamento que ele está querendo, regulamentação do fardamento, RDI, plano de carreira, essas coisas, nós falamos que é importante nós discutir, acertar essa questão, mas não tem nada a ver com agora. Agora é resolver o problema central, que é o risco de vida. Junto, né? Tanto é verdade que para nós, enquanto sindicato, enquanto comissão, para nós deixamos bem claro isso, né? Mas a gente não quis radicalizar, entendendo também a administração, a questão do secretário. Por quê? A única coisa que a gente vai discutir aqui é o risco de vida, cara. Não tem mais nada. Você não tem que mexer em outros pontos da carreira, nem mandar outras coisas junto, porque o foco é o MP, o 100% do risco de vida. É isso. Mas aí na conversa lá, isso, e depois a gente melhora. Aí então tá bom. Aí foi o que foi encaminhado lá e com que o secretário lá, né, ele afirmou lá, né, da questão de posteriormente conversar a respeito do plano de carreira. Posterior. No caso de nomenclatura, pessoal, nós colocamos a questão lá, pode, não pode, não sei o que lá, aí tem que ouvir o corpo jurídico. Mas, cara, eu entendo sim que pode sim, haja visto que a própria Guarda Municipal vai mudar agora para a Polícia Municipal. E outra, é uma prerrogativa do prefeito, se ele quiser, a partir de agora, Guarda Patrimonial, pode. Mas aí tem que fazer o quê? Conversar com a administração na hora de um plano de carreira. Então, o que é? Não é o que eu acho, não é que a administração acha, não sei o que lá. Ó, pode ou não pode? É encaminhar para os procuradores e ele, por escrito, dizer. É por escrito, não é verbal. Pode e não pode. Fundamentado nisso. Pode, fundamentado nisso. Não pode, fundamentado nisso. Aí você vai saber. Não é aquilo ali, vai para a justiça. Mas dá para fazer uma coisa decente, pessoal. Agora, o que a gente vê, né? Tem que conversar com os demais companheiros, Ciro, a questão da união da categoria, pessoal. Tem que ter união. Tem que pensar, mesmo que não deu para você isso, aquilo lá, mas foi. O pessoal foi lá, era um grupo pequeno, mas fizemos a diferença. O pessoal acabou ouvindo, o pessoal está abrindo as portas, o pessoal está conversando, o pessoal está querendo resolver o problema. Então, se a gente se unir, a gente pode resolver muitos outros problemas, mas tem que ter união, né? E não esperar, deixa que alguém vai e faça, ok? E, de novo, pessoal, eu toco nesse ponto da questão lá da base. Eu deixei bem claro para o secretário também da Secontru, lá da Secontru, essa questão, que está chegando muitas demandas, né? Lá no sindicato, lá, muitos problemas na base, que os problemas estão acontecendo, seja não recebe adicional noturno, por causa de minutos, perde 700, 800 reais, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém quer resolver. Ou seja, a base está largada, pessoal. A verdade, a base está largada. Quando eu tenho responsáveis lá, eu tenho que assumir a responsabilidade para ver o que está acontecendo e buscar resolver o problema. Então, nós deixamos bem claro, se alguma coisa vier a acontecer em virtude disso, é porque não deram atenção ao que nós falamos. Tem problema lá, mas aí é problema de vocês querer resolver ou não. Se não resolver, a carga... E é o tipo da coisa, né? Se amanhã ou depois os senhores forem prejudicados e tudo mais, era um outro ponto também que eu ia colocar lá, acabei esquecendo, né? Que era deixar bem claro para os secretários. Espero, só para complementar, eu espero que não haja perseguição. Porque no dia que o pessoal esteve aqui, teve um pessoal ali tirando foto, teve um pessoal filmando, isso e aquilo. Era para mim, a última fala lá seria isso. Aí começamos a conversar outras coisas lá, o secretário... Mas era para que não haja perseguição. Que não haja perseguição. Porque os senhores exerceram o direito que está na Constituição de livre manifestação e tudo mais, ok? E se algum dos senhores, ou os senhores souber que alguém está sendo perseguido, mudado de plantão para querer prejudicar isso, aquilo, por favor, entre em contato com o sindicato que a gente dá um jeito. É um direito dos senhores. Pessoal, referente ao uniforme, eles foram falado lá que vai ver a questão do uniforme, mas precisa de união da categoria. Porque ele falou assim que teve pessoas que não gostam de usar uniforme e onde acabou barrando a nossa visibilidade. Porque, a gente trabalhar sem uniforme no posto é complicado. Então, vamos nos unir, converse com quem vocês puderem conversar para ter união, a questão de nós, junto com a comissão do sindicato, eles já deixaram aberto lá
para a gente discutir a questão do uniforme, como que vai ser, a cor, tudo certinho, para encaminhar para o pessoal da administrativa. É isso. Entende? E de novo, pessoal, esses pontos que nós tocamos lá não era o ponto principal. Tanto é que nós deixamos bem claro para o secretário, né? Estão vindo aqui para ver a respeito do risco de vida. Mas tinha outros problemas, e até que o secretário queria entender e como resolver. Então também discutimos, mas de forma superficial. Mas posteriormente, tanto é que a própria vigilância, os senhores têm que se reunir também, nos grupos aí, conversar, e aí é interessante, tem que ter uniforme, cor, padronização, isso e aquilo. E aí conversa dos senhores, pô, e aí apresenta a proposta para a administração. Senhores, queremos só agradecer a vida dos senhores aqui. Era só essa força. Vamos tirar uma foto, todo mundo aqui. Essa força humana, não é essa outra coisa. Vem aqui, Luiz, tira a foto.